Bom dia! Já está amanhecendo. O nosso Deus, mais uma vez, permite nos acordar, respirar, porque Ele controla a nossa vida, a natureza, nossa existência. Nós estamos de pé. Gostaria que você fizesse todos os atos proféticos da palavra do dia. Não é por mim que eu estou gravando esses áudios, é por você que me ouve. Quando Deus disse, vai, pregue a palavra, eu fiz um compromisso de pregar independente da situação. E se você está me ouvindo agora é porque Deus te escolheu para ouvir esse áudio. Deus ama você. E por isso, mesmo à distância, online, através de um áudio, Deus me usa para te dizer, você é muito especial. Hoje é terça-feira, 13 de outubro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Estamos falando de portas. Portas que abrem brecha no reino espiritual e nos atrapalham de crescer e de prosperar. Hoje a palavra está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 34 a 37, que diz assim: Eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jureis pelo céu ou pela terra, nem pelo trono de Deus, porque a terra é o escabelo de seus pés. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Mas antes de eu entrar nessa palavra, eu quero falar da terceira porta, ou a terceira ferramenta que o inimigo usa para tentar nos atrapalhar. É o trauma emocional. E quem nunca teve um trauma emocional? Quem na vida nunca teve que superar alguma sequela emocional porque ouviu alguma coisa que machucou, alguém fez uma coisa que deixou você recuado, você tem medo de tomar atitude, porque lá atrás alguém te causou um trauma. Essa é uma ferramenta que o inimigo usa contra nós. Às vezes até um acidente que você sofreu no trânsito, você ficou com medo de dirigir. Você foi abusado em algum momento da sua vida, você fica com trauma de se relacionar com pessoas. Você sofreu um divórcio, você fica com medo de casar de novo. Você foi vítima de um crime, você tem medo de sair na rua. Você foi vítima de traição, tem medo de relacionamento. Você foi vítima de palavras erradas, tem medo de conversar com as pessoas. Mas olha, nós precisamos ser curados desse medo. Os traumas nos paralisam e trazem sobre nós a autopiedade. Isso não é de Deus. Por isso, nosso primeiro ato profético dessa manhã vai ser: coloca as suas duas mãos no centro da sua cabeça, bem em cima da cabeça. Diz comigo assim: amado Espírito Santo, eu convido o Senhor essa manhã para ser meu amigo. E eu quero te pedir, examine agora as minhas emoções. Examine agora a minha alma. Examine agora os meus sentimentos. Se há algum trauma dentro de mim, trauma emocional, que seja arrancado agora. Todo medo que ficou dentro de mim, Senhor, por algo que alguém fez, ou por algum momento que eu vivi da minha vida, tire agora. Diga, eu aceito a cura na minha alma, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, em nome de Jesus. Amém? Essa terceira porta, a quarta porta que o inimigo usa, votos errados e julgamentos. Talvez você não saiba, irmãos, mas escuta o que eu vou te dizer. Os votos feitos errados e julgamentos são usados pelo inimigo e nossas palavras erradas dão acesso a Satanás. A gente acabou de ler em Mateus que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E que a gente não deve jurar.
Mas quem nunca ouviu isso aqui, ó? Eu juro pela vida da minha mãe. Eu juro por Deus. Eu juro por fulano. Irmãos, posso falar uma coisa? Tem um ditado que diz assim, ó, quem jura mente. Eu, particularmente, já ouvi tanto isso. Eu juro que nunca mais eu faço isso na vida. E a pessoa faz de novo. Ela está mentindo. E a Bíblia vai dizer assim, ó, vocês não devem jurar de maneira nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, nem pelos cabelos da sua cabeça, que você não manda neles. Mas as pessoas irão jurar que elas nunca terão determinada atitude. E o que é que acontece, bispa? Satanás escuta isso. Então elas são persuadidas a tomar determinada atitude e serão vitimadas por isso. A maioria dos abusadores sofreu abuso e disse, nunca farei isso com ninguém. A maioria das palavras malditas lançadas sobre filhos são de outros filhos que foram amaldiçoados pelos pais e disseram, nunca vou fazer isso com os meus filhos. E fizeram. As palavras de julgamento contra o próximo também abrem portas para o inimigo. Ah, Senhor, se os meus irmãos pudessem entrar no reino espiritual e contemplarem quão real é o reino espiritual, irmãos, tão quanto o mundo que nós vivemos. Então, nessa manhã, tome consciência de uma coisa. Palavras, elas têm poder no reino espiritual. Juramentos têm poder no reino espiritual. Quero até corrigir que eu falei antes julgamento, desculpe, é juramentos. Tem poder no reino espiritual. Quando alguém te perguntar alguma coisa, irmão, mesmo que te cause consequência, responda sim ou não. Você fez? Fiz, não fiz. Nunca jure, porque o juramento, ele vai te comprometer no reino espiritual. E os demônios, o reino espiritual vão te induzir a fazer o que você prometeu que nunca faria. Então, que Deus possa te dar sabedoria e que todo juramento que já foi feito por você caia por terra, em nome de Jesus, e que você não tenha necessidade de jurar, porque você será obediente a Deus, aos seus mandamentos, e você saberá muito bem discernir o certo do errado. Vamos lá? Vamos falar de voto. O poder de um voto ou de um juramento vai prender você a uma série de ações carnais que irão te controlar até que o voto seja quebrado. Eclesiastes 5:5 diz assim, ó, melhor é que não votes do que votares e não pagares. Cuidado com as palavras, eu nunca vou, ou eu sempre vou. Satanás vai agir até que essas palavras sejam invertidas. Um dia desse eu estava contando uma história, eu falei assim, olha, tem tanta gente que promete tanta coisa e não cumpre. Ah, se Deus fizer isso na minha vida, eu faço isso por ciclano. Se Deus abrir essa porta, eu faço isso no ministério de ciclano. Se Deus me der isso, eu faço aquilo por fulano. Irmãos, Deus não vai te dar porque você vai fazer por A ou por B, não. Deus vai te dar porque Ele quer, independente de promessa. Só que tem um agravante nessas palavras. Quando você diz, se Deus me der, eu estou fazendo um voto no altar que eu vou cumprir assim, assim, assado. Irmãos, quando você não cumpre, aqui eu acabei de ler, Eclesiastes 5:5, lê na sua Bíblia, abre aí. Melhor é que você não vote do que votar e não pagar. Você corre o risco de Deus te dar a bênção e lá na frente você perder tudo de novo porque prometeu para Deus e não cumpriu. Aí você vai dizer, não, mas eu votei foi na vida de fulano e eu não quis abençoar porque ele me fez raiva. Não, querido, você está errado. Você voltou para Deus, no pé do altar, você lançou palavras, se Deus fizer, eu faço assim, e você não cumpriu. Isso é um perigo, porque no reino espiritual você está devendo. E quem deve no reino espiritual abre uma brecha. Então, nessa manhã, levanta tua mão comigo, por favor, e diz assim, em nome de Jesus, Pai, me perdoa. Se alguma vez eu já fiz um voto, um compromisso e eu não cumpri.
Perdoa, Senhor, a minha ignorância, mas nessa manhã eu faço um compromisso com o Senhor. Tudo que eu votar, tudo que eu prometer, não é a homens não, é a Ti, Deus. Eu vou cumprir, porque eu tenho entendimento de que é melhor que eu não faça nenhum voto do que votar, Senhor, e depois não cumprir com a minha palavra. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, todo juramento que eu fiz em Teu nome. E perdoa todo voto que eu fiz e não cumpri. E se eu devo algum, Senhor, se eu firmei algum compromisso com o Senhor e não realizei, eu vou fazer. Porque eu quero ser abençoado na terra e eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Só tem um porém. Só quem vai fazer essa oração comigo, esse ato profético, é quem é corajoso. Porque tem pessoas que elas não têm coragem, elas vão dizer assim, poxa vida, essa bispa aí agora está me levando a dizer para Deus que eu vou fazer aquilo que eu prometi, mas depois eu me arrependi, ou era muito o voto que eu fiz, eu não vou dar não. É só para quem tem compromisso com Deus, é só para quem tem palavra, é só para quem teme a Deus. Quem não teme não precisa fazer, mas para os que estão fazendo, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E eu não estou falando de votos no meu ministério, eu estou falando de votos que você fez com Deus no pé do altar, independente se é na minha vida, se é no meu ministério, no ministério de A, de B, cumpra, meu irmão, porque os olhos do Senhor estão sobre ti, estão sobre nós. Eu quero liberar agora em nome de Jesus, todo voto que você fez, e você vai cumprir esse voto, Deus vai te honrar, muitas vezes mais, 7 vezes mais, 70 vezes mais, as portas vão se abrir, você vai se recuperar dessa doença, você vai se recuperar desse trauma, você vai se recuperar de toda a afronta que você tem vivido. É consequência do voto não cumprido. Mas Deus essa manhã está te mostrando essa palavra para te dizer, quando você não puder cumprir um voto, não faça. E quando você não puder cumprir a sua palavra, não diga. E não jure, nem pela sua vida, nem pela vida de ninguém, porque você não controla nem os cabelos da sua cabeça. Eu convido você a se inscrever no meu canal do YouTube e a ser um missionário da palavra do dia. Bispa, como é que eu posso ser um missionário da palavra do dia? Compartilha o link, compartilha os áudios, juntos nós vamos evangelizar. Eu também convido você a ser um intercessor do nosso ministério. Que Deus possa retribuir abundantemente na sua vida. E dia 17, eu convido você para estar comigo em um culto diferenciado ao nosso Deus. Você vai levar peça de roupa, você vai levar foto do seu ente querido, você vai levar documentação de causa na justiça, você vai levar tudo ali no altar, no pé do Senhor, aos pés do Senhor. Nós vamos estar orando, eu e os demais pastores, entregando a tua vida a Deus. Nós vamos estar ungindo a foto, a peça de roupa, e eu creio que o Senhor fará o sobrenatural acontecer e as cadeias serão quebradas, causas na justiça liberada, famílias restauradas e pessoas curadas para a glória do nome do Senhor. Você pode reservar a sua vaga gratuitamente pelo WhatsApp 011 9 5554 1408. No dia do evento, leve 1 quilo de alimento não perecível, por gentileza, e use máscara e álcool gel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.